Agora são 12 horas e 16 minutos. Olha, as coisas não poderiam terminar de uma forma muito pior, né? Estou falando especificamente aí do próprio governo do estado, que lançou na manhã de hoje, e você vai entender por que eu estou dizendo isso, os editais para a realização de concursos públicos para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários e gestores públicos. No total, serão ofertadas cerca de 300 vagas para soldado da Polícia Militar e 30 para aspirante, 20 vagas para soldado bombeiro e 12 para aspirante, 100 vagas para guarda prisional e 19 vagas para gestor público, em um total de 661 novas vagas na rede pública estadual. O salário inicial dos aprovados no concurso de soldado da PM e bombeiros será de R$ 3.370 e o de aspirante será de R$ 9.236,39. É um bom salário, hein? O salário do agente penitenciário corresponderá a R$ 1.500 e o de gestor público de R$ 7.714,29. Bem, as contratações dos aprovados acontecerão, e aí está jogando a responsabilidade para um novo governo a partir de 2019. O fato é que você vai assistir a matéria completa no Jornal do Estado, logo mais à noite, aqui na sua TV Atalaia. Agora, é um contrassenso muito forte, né? Hoje de manhã, inclusive, eu recebi uma mensagem pelo nosso zap, o zap do Papito, dizendo assim: o governo do estado anuncia contratação, ou melhor, anuncia os editais para os concursos da Polícia Militar, por exemplo, ao tempo que temos aí à espera, desde 2015, cerca de 150 policiais que fizeram um curso de formação pagos pela própria polícia, pelo próprio governo do estado, melhor, policial militar não, policial civis, né? Melhor dizendo. Então, ao mesmo tempo que o governo está com dificuldade de pagar o servidor público, na atual condição, já anuncia, jogando a responsabilidade disso para um próximo governo, sinceramente, eu não sei, eu acho que eu estou desaprendendo, só pode ser. O problema do nosso estado é grave, tanto é que todos nós fomos surpreendidos com a notícia de que agora toda a conta única do governo do estado está bloqueada. Esse foi, inclusive, o assunto dos jornalistas hoje pela manhã, na entrevista coletiva com o governador Jackson Barreto. Falou sobre assuntos polêmicos, como, inclusive, a saída dele do governo na próxima sexta-feira, já está certo, e o bloqueio, né, como eu disse, da conta única do estado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Roda, vamos ver as justificativas. Em dezembro nós estamos fazendo um acordo, fazendo a renegociação das dívidas do Estado. Então a Secretaria do Tesouro não poderia cobrar do governo do Estado o prazo que vai de julho de 2016 para julho de 2017, aliás, para novembro de 2017. Porque se nós estamos no processo de renegociação das dívidas, se compreende que todo esse prazo está dentro do processo de renegociação. Então não teria que cobrar o passado, porque o passado estava sob o efeito de uma liminar, de uma ação que estava em andamento no Supremo Tribunal Federal. Com esse bloqueio, como fica a situação dos servidores e credores do Estado? Não, eu acredito que esta semana haverá uma solução. Eu tenho essa esperança, não posso falar porque o Poder Judiciário, você não sabe antecipar quais serão os resultados. Eu não posso falar aqui agora, né? É preocupante, mas nós estamos trabalhando desde a quinta-feira da Semana Santa que nós estamos trabalhando para resolver esse problema. Esse problema só será resolvido através de uma liminar no Supremo Tribunal Federal, que nós já encaminhamos desde a semana passada. Já tem uma data para se afastar? Na próxima sexta-feira, dia 6, no sábado é a posse de Belivaldo,
já com uma missa na igreja de Nossa Senhora Aparecida, a Basílica do Bugio. Dei o melhor dos meus esforços. Eu acho que o Estado nunca viu tantas obras ao mesmo tempo, em todas as direções, em todos os municípios do Estado. Acho que eu fiz o melhor pelo meu Estado e agradeço muito ao povo sergipano por essa oportunidade de trazer um ex-carteiro do Correio à posição de governador. Olha, eu acho que não poderia ter forma mais melancólica de terminar um governo com uma notícia dessa. Você ter a conta única do Estado bloqueada, ou seja, o Estado hoje não tem condição de arcar com suas responsabilidades, muito menos com você, servidor público, que já passa por uma situação fechatória. Muita gente está desesperada, sem saber o que fazer. E olha, vou dizer mais, este abacaxi, gigante abacaxi, vai cair no colo do vice-governador Belivaldo, que vai assumir, mas estará em plena campanha. Então, é uma situação realmente muito complicada. Como você prospectar daqui para frente um novo Sergipe, tendo como principal ator nessa novela que se transformou o nosso Estado, alguém que está aí vivenciando tudo isso. Não é fácil não, tanto é que os sindicatos estão aí preparando para sexta-feira o chamado bota fora do governador Jackson Barreto, que eles consideram como o pior governo que passou pelo lado de cá. É impressionante isso, sinceramente, e eu não vou aceitar a justificativa de que isso aconteceu também com outros estados. Não tem nada a ver com Minas Gerais, não tem nada a ver com seja lá com quem for. A minha realidade é aqui, em Sergipe. E o fato é que o povo está sofrendo. A consequência a gente já sabe, né? O governador falou aí, nunca se viu tanta obra. Fizeram até piada aqui no estúdio. De fato, ninguém vê nada. É o povo que está dizendo, não sou eu. E não adianta ficar com raiva de mim. Essa que é a verdade. Mas olha, como é que tem sido o impacto dessa notícia, né, da conta bloqueada? Será que foi por falta de aviso? Eu quero saber aqui, ao vivo, com o repórter Diego Barros, que está exatamente com o representante de várias categorias, e vamos ouvir, vamos saber o que é que eles estão pensando sobre esse assunto aí. Meu querido Dom Diego de la Mancha, boa tarde para você. Fala, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral Sergipe. A opinião de vários sindicatos é a mesma, que era possível sim o governo do estado de Sergipe cumprir com a obrigação mensal, cumprir com esta obrigação que representa 1% do orçamento anual do estado de Sergipe. E é por isso que aqui ao meu lado está o Luiz Moura, ele é economista, trabalha para o DIEESE, está aqui ao vivo no Balanço Geral Sergipe, justamente para falar desta condição de que era possível sim o Estado cumprir com esta obrigação para evitar que a conta fosse bloqueada. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente essa é a verdade dessa notícia, porque o Estado está sem dar reajuste aos servidores. O Estado não está pagando em dia os servidores e ainda deixa a Secretaria do Tesouro acionar o Estado na Justiça para pagar uma dívida de 87 milhões de reais, que corresponde apenas a 1% do orçamento do Estado. Então, Tiago, era mais do que possível o Estado fazer isso. Eu acredito que o governo do Estado, o secretário da Fazenda e o próprio governador deveria se explicar se de fato aconteceu essa decisão judicial. Porque até o momento nós não tivemos acesso à própria decisão que colocou o Estado numa situação de bloqueio das suas contas. Esse valor é de quase 90 milhões, o senhor explicou que representa 1% do orçamento, o orçamento que tem aí na casa dos bilhões de reais, não é isso? Isso, são 8 bilhões de reais o orçamento anual, então uma quantia de 1% seria perfeitamente possível o Estado estar honrando o seu compromisso. Agora, esse fato mostra o seguinte, que o governador tem que ter mais cuidado ao assinar os compromissos dele, o governador tem que ter mais cuidado ao se endividar para não comprometer o pagamento em dia dos servidores públicos, que a situação colocada já havia atraso de salário e com esse bloqueio o servidor não sabe quando vai receber o dinheiro.
Luiz Moura, do Diese, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Balanço Geral Sergipe. Aqui do meu outro lado, Tiago, está o senhor Roberto Silva, ele é vice-presidente do Sintese, outra categoria, outro sindicato que reclama da situação, que, claro, muitos servidores do Estado estão, principalmente os aposentados, sem receber, né, Roberto, até hoje o seu benefício. Boa tarde para você. Antes de entrarmos aqui ao vivo, o Roberto estava me explicando que é, no mínimo, uma irresponsabilidade muito grande pelo fato de deixar famílias inteiras nestas condições, né? Não, a gente não tem outra palavra para tratar essa situação, né? Como o Luiz Moura acabou de falar, é uma coisa absurda o Estado deixar de cumprir um compromisso que, para a arrecadação do Estado, é um valor irrisório, né? É 1% do orçamento apenas, é um ato irresponsável, na medida que o Estado não honra com seus compromissos, prejudica todos os servidores públicos. Os servidores já vêm sendo prejudicados com congelamento de salário, porque no governo Jackson inteiro não houve 1 centavo de reajuste de servidores. Os servidores prejudicados com atraso de salário e parcelamento e agora sem saber quando vai receber o seu salário. É um absurdo essa situação e a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível para o servidor ter o seu salário assegurado, o pagamento assegurado, porque é uma ação que, na nossa avaliação, prejudica o servidor e prejudica a economia do Estado, uma vez que parte significativa da economia do Estado é movimentado com o salário de servidor público aqui no Estado de Sergipe. Então, a gente entende que é irresponsável essa situação e que o governo precisa se explicar, inclusive anunciar que ação judicial é essa, porque até o momento a gente não tem acesso a essa ação judicial, a gente não sabe como se deu essa ação judicial que bloqueou as contas, porque as informações transmitidas pelo governo não divulgam o número da ação, quem foi que deu essa ação bloqueando essas contas do Estado, a gente não tem conhecimento disso, apenas a informação da Secretaria da Fazenda que as contas foram bloqueadas, a partir de uma ação judicial que a gente desconhece. Pronto, ainda continuando falando sobre esse assunto, Roberto, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui ao vivo no Balanço Geral Sergipe. Essa decisão judicial que foi, claro, a Secretaria do Tesouro Nacional, que entrou na Justiça por causa do não pagamento de parcelas destes parcelamentos, aliás, né, dos financiamentos, dos empréstimos junto aos bancos públicos. Inclusive, Tiago, eu estive hoje pela manhã na Assembleia Legislativa do Estado e todos os vereadores, todos os deputados, perdão, que fazem parte da bancada do governo sequer se pronunciaram, não gravaram entrevista e nem o líder do governo na Assembleia compareceu hoje no plenário. Aqui ao meu lado vocês já estão vendo a imagem do senhor Paulo Pedrosa, ele é do Sindifisco, que está aqui presente também justamente para reclamar, para colocar essa situação, para expor toda a problemática de que os servidores, a economia do Estado de Sergipe pode sim ser prejudicada, sendo que essa situação já começou desde a semana passada, foi divulgada ontem à noite e isso, claro, está tomando uma proporção muito grande, porque, claro, atinge a vida de milhares, milhões de pessoas, né, de sergipanos. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Na realidade, até para fazer uma correção, pelos levantamentos que nós fizemos, a Secretaria do Tesouro bloqueou o repasse do FPE administrativamente. Ela não acionou o Supremo Tribunal Federal para bloquear a conta do Estado. A Secretaria do Tesouro Nacional ela tem prerrogativa de bloquear o repasse do FPE e foi isso que ocorreu. Quem está recorrendo contra essa medida do Tesouro Nacional é o Estado. Repetindo, a Secretaria do Tesouro Nacional não acionou o Supremo Tribunal Federal para bloquear a conta única do Estado, não. Ela administrativamente ela tem prerrogativa e bloqueou o FPE. Quem está recorrendo contra essa medida do Tesouro Nacional no Supremo Tribunal Federal é o próprio Estado. Mas isso foi uma informação até equivocada que o Estado passou, certo? E como já foi dito aqui, isso é um absurdo. Isso demonstra, evidentemente, uma truculência da União frente ao Estado de Sergipe, certo? E é preciso combater essa medida a nível judicial, mas isso deixa patente, com certeza, o Estado tem uma dependência da União em relação a recursos. Não prioriza a sua arrecadação própria, o Estado hoje não combate a sonegação, certo? Não arrecada os recursos do ICMS, do IPVA, do ITBI, que seriam necessários e suficientes para o bom funcionamento do Estado. E fica periodicamente recorrendo a empréstimos que geram obrigação. Hoje o Estado anualmente desembolsa 400 milhões de reais ano.
para fazer frente a juros e amortização. Ou seja, o senhor está dizendo que era sim possível evitar todo esse endividamento, toda essa situação que hoje se encontra a economia do Estado. Se nós tivéssemos uma política tributária adequada, se nós estivéssemos combatendo a sonegação fiscal com medidas justas e adequadas, com certeza o Estado não estaria nessa situação. O Estado de Sergipe, nos últimos 8 anos, relegou a sua arrecadação própria. Fechou o posto fiscal, a Secretaria da Fazenda hoje se encontra sucateada, com seu corpo técnico funcional todo desmotivado, e isso tem acarretado perda na sua arrecadação. E isso gera essa dependência. Chegando ao ponto, aí que é onde a gente não tem, como falou bem aqui o companheiro do Diese, o Luiz Moura, as próprias informações do Tesouro são limitadas e a gente não tem a transparência devida para dizer por que o governo deixa de pagar os compromissos com a União, que são compromissos efetivos. Se eu pego empréstimo, se o governo recorre a essa medida, ele tem de pagar. Certo? Agora, realmente foi uma truculência porque o Tesouro Nacional não tem prerrogativa de bloquear a conta do Estado, a conta única. Ele não tem. E não houve nenhuma medida judicial do Supremo Tribunal Federal para bloquear essa conta. Foi uma medida administrativa que está sendo combatida pelo Estado no Supremo Tribunal Federal e nós esperamos que o quanto antes isso seja resolvido para não acarretar já mais atraso no pagamento da folha do salário dos servidores públicos. Eu agradeço a participação do senhor ao vivo e de todos os entrevistados aqui nesta participação para o Balanço Geral Sergipe. Tiago, é com você. Obrigado, Diego Barros. Parabéns aí pelas entrevistas.